Olá pessoal, como estão? Vamos mais um pouquinho com o TypeScript? Hoje é meu último vídeo que traz os conceitos bases ali, os fundamentos ali de TypeScript. E aí eu dou uma misturada em aliás, enums, interface, classes, métodos. Eu misturo de tudo um pouquinho para internalizar e fazer um grande resumão em código mesmo. E aí eu pensei em um hotel. E nesse hotel ele vai ter, obviamente, quartos, unidade, tipos de quarto, hóspedes, enfim. E aí, como é que eu começo esse resumo que eu fiz para internalizar o que eu vi durante esse mês? Eu começo com enum, sendo um tipo de quarto. E aí, esse tipo de quarto ele só pode ser executivo, padrão ou luxo. Tá, e se eu tiver um quarto tipo? Aí eu fiz com esse type, um aliás, né? Para um tipo único, em que coloquei o nome mesmo, tipo quarto único, em que ele pode ser um executivo ou um padrão. Então, existe aí um quarto, que é um tipo de quarto único, que pode ser um ou outro. Fiz uma interface para o hóspede. Só lembrando, interface não retorna nada, interface não faz nada, interface é só como se fosse um contrato, como se fosse algo em que a classe precisa assinar, dizendo, olha, se eu assino a interface de hóspede, a classe vai ter tudo o que a interface tem. Algo de forma bem breve seria isso. E aí eu crio a interface de hóspede, crio a interface para uma unidade de hotel, em que vai ter uma nomenclatura e vai ter os quartos. E aí eu vou ter uma unidade de hotel, né? Que vai ter os quartos, enfim. Eu tenho essa interface para unidade de hotel. E aqui, logo em seguida, eu já implemento uma classe, que é uma unidade de hotel rural, que implementa a unidade hotel 1. Então, ele precisa ter a nomenclatura, que vai ser uma string, e os quartos, que vai ser uma array ali. E aí, eu faço esse constructor e coloco o método de adicionar quarto. Faço uma classe base para um quarto. Então, o quarto ele tem que ter um número, ele tem que ter os hóspedes, que vai ser um array também. Coloco alguns métodos, adicionar hóspede e listar hóspedes. E aí, classe para um quarto que herda de quarto e é um aliás para um tipo union. Então, vamos lá. Um quarto sem varanda. Ele vai ser o quê? Um quarto, porque um quarto sem varanda continua sendo um quarto. Então, ele herda tudo que o quarto tem. Então, esse quarto sem varanda vai ser daquele tipo de quarto union, que é esse aqui que a gente tinha falado. Então, ele pode ser o executivo ou o padrão. Significa que o quarto sem varanda pode ser um ou outro. Aí eu coloco um constructor aqui também e coloco o tipo, que nesse caso vai ser um executivo. E sobrescrevo o método listar hóspede com a palavrinha overwidth. Eu sobrescrevo esse método da classe aqui de quarto, né? Nesse caso tá igual, mas só pra gente ter uma ideia. E só pra eu usar essa palavra aqui, overread, que é sobrescrevendo. E aí eu coloco alguns exemplos de uso de classes e interfaces. Então eu vou lá e adiciono um hóspede, que aí eu pego o hóspede e coloco o nome de João, hóspede 2, Maria, hóspede 3, Pedro. Na verdade, aqui eu não adicionei, né? Eu dou um nome para esses hóspedes, 1, 2 e 3. Então, vai ser João, Maria e Pedro. E então, eu crio uma constante, que é um quarto executivo, que vai ser um quarto sem varanda, que vai ter esse número. E um quarto de luxo, que vai ser um quarto e vai ter esse número. E aí, eu pego o quarto executivo e adiciono o hóspede 1. Pego o quarto de luxo e adiciono o hóspede 2. E o executivo, o hóspede 3. E aqui, o que eu faço? Eu pego o quarto executivo e adiciono um hóspede diretamente. Ao invés de vir escrever tudo isso, é só escrever dessa forma que fica bem mais fácil, menos códigos para ser adicionado. Então, eu faço isso, ok? E aí, aqui eu fiz algo que às vezes já me peguei fazendo e é interessante comentar, porque isso vai dar um undefined, e aí o porquê que dá isso, né? Então, aqui, ó, eu coloco uma constante de listagem 103 e listagem 101. E qual que era a minha ideia fazendo isso aqui? Seria
pegar a lista dos hóspedes do quarto de luxo e do quarto executivo, nesses aqui, e dar um console logo. Só que quando eu faço isso, vai dar undefined. Então, ó, criei aqui listagem 3, listagem 101 e coloquei um console log, colocando o mais aqui. Às vezes a gente pensa, isso aqui vai aparecer a listagem dos hóspedes, mas não, isso vai dar indefinido. E aí aqui, ó, eu trago para vocês verem no console. As outras coisas aqui, eu já explico. Mas aqui, ó, luxo teste undefined e executivo teste undefined, que é o que tem aqui. E por que isso? Porque listar hóspede é uma função void, que não retorna nada. Se não retorna nada, quando eu faço isso, vai dar undefined. E aí, como eu faço para ter essa listagem e não me retornar undefined? E aí, o que eu faço é exatamente isso. Eu tirei, coloquei aqui o console log e fiz isso aqui, essa chamada fora do console, porque não vai retornar. Como é que ele vai aparecer dentro do console log se ele não retorna? E aí, eu chamo essa função que não retorna nada. E aqui, ó, a gente tem luxo testes, que tá me devolvendo hóspedes do quarto 303, Maria. Executivo testes, hóspede do quarto 101, João, Pedro e Ana, que é o que tínhamos, jogar pra cá, que é o que tínhamos colocado aqui. Ana, João e Pedro no quarto executivo e no quarto de luxo, apenas Maria. Logo abaixo, o que eu fiz aqui? Criei mais 2 quartos, quarto executivo 2, quarto padrão, em que eu coloco um quarto sem varanda, um quarto normal, eu coloco um número. E aí eu crio uma unidade de hotel, que vai chamar Unidade Hotel Rural. Coloquei Sergipe o nome aqui, poderia ser qualquer nome. E adicionei os quartos, então eu coloquei o executivo, que eu já tinha criado aqui em cima. Coloquei o executivo 2 que criei aqui embaixo, o quarto luxo, que estava a Maria lá em cima, e o quarto padrão. E aqui eu dou um console log para ver quem tá onde. Então, tenho a unidade de hotel, a nomenclatura, e aí eu tenho os quartos. E aí eu faço um for each pelos quartos, colocando só para a gente ver como ficaria isso. E aí, aqui eu tenho, ó, unidade de hotel Sergipe, quartos. Número do quarto 101, hóspede, João, Pedro e Ana. Quarto 106, hóspede, não tem ninguém ainda. Número do quarto 303, hóspede, Maria. Número do quarto 206, ninguém ainda. E agora eu vou adicionar um hóspede ao 206 e no 106 pra gente ver como ficaria e que, de fato, isso tá funcionando, né? Bom, e aí aqui eu adicionei Josefina para esse quarto, eu vou copiar e colar aqui, só mudar o nome do quarto, nesse caso eu vou colocar padrão, né? Quarto padrão, e vou adicionar um nome de José. Vou compilar e vamos ver se funcionou. Então, agora, ó, trazendo para cá, a gente vê que é os testes, né? Então, a unidade de hotel Sergipe tem os quartos. Número do quarto 101 tem esses hóspedes. Número do quarto 106 tem a Josefina, que a gente acabou de colocar. 303 tem a Maria. E do quarto 206 tem o José, que a gente também acabou de colocar. Então, deu uma mesclada aqui, uma brincada, só para ver como funcionaria isso na prática e internalizar mesmo esses conceitos de TypeScript. Espero ter ajudado alguém e, como eu sempre peço, se puder comentar, curtir só para incentivar, fico muito grata. Obrigada e até o próximo vídeo.